Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, você que está estudando para Enem, questões envolvendo grandezas proporcionais como essas que eu vou mostrar aqui para vocês agora, são questões que você não pode deixar passar, certo? E aí vocês vão perceber que há um padrão na resolução desse tipo de questão. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente vai usar então o conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Bora lá então? Olha só. Quando a gente fala que duas grandezas elas são diretamente proporcionais, é quando nós aumentamos uma grandeza, a outra também ela aumenta. Ou quando nós diminuímos uma grandeza, a outra também diminui. Olha só um exemplo que eu tenho aqui. Então eu tenho duas grandezas. A força dada em Newton e a deformação de uma mola dada em centímetro, certo? Então o que está acontecendo com a força? Quando a força é 10, a deformação é 3. Aumentamos a força, a deformação também aumentou, saiu de 3 foi para 6. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando uma grandeza, a outra também está aumentando. E a gente percebe isso a partir aqui das demais forças, né? À medida que eu aumento, o que acontece com a respectiva deformação também aumenta, beleza? Então aqui a gente tem duas grandezas diretamente proporcionais. Então, toda vez que a gente falar que duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai dizer que a razão entre essas grandezas, então vou chamar grandeza A e grandeza B, que a razão, a divisão entre elas vai ser igual a uma constante. Olha, se eu dividir 10 por 3, dá 10 sobre 3. 20 sobre 6, se eu simplificar por 2, em cima e embaixo, vai também dar 10 sobre 3. 30 sobre 9, se eu simplificar por 3, vai dar também 10 sobre 3 e assim por diante. Beleza? Então, característica de grandeza diretamente proporcional é que a razão entre elas é constante. Agora, quando que duas grandezas são inversamente proporcionais? Quando nós aumentamos uma e a outra diminuir, então nós temos grandezas inversamente proporcionais. Ou então, quando eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta, também característica de grandeza inversamente proporcional. Olha só aqui o exemplo. Pressão dada em atm e volume em metro cúbico. O que está acontecendo aqui? Para meio atm, o volume é 0,8. Eu aumentei a pressão, foi para 1. Olha o que aconteceu com o volume, diminuiu. Tá? Então, à medida que eu aumento o volume, que é essa grandeza que a gente está representando pela pressão, a grandeza volume diminui. Então, característica de grandeza inversamente proporcional. Como que a gente representa isso genericamente? Quando eu disser, então, que duas grandezas são inversamente proporcionais, significa dizer que o produto entre elas é igual a uma constante. Olha só, se nós tomarmos aqui 0,5 e multiplicarmos por 0,8, vai ser igual a multiplicar 1 por 0,4, 2 por 0,8, 4 por 0,1, 8 por 0,05. Né? Vão ter o mesmo resultado. Isso é uma constante. Maravilha? Tá. Onde é que a gente aplica, então, essa ideia de grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional nos problemas do Enem? Olha só, acompanha comigo agora essas questões aqui. Ó, uma questão do Enem de 2013, tá? E eu vou daqui a pouco falar de outras questões semelhantes a essa. E a gente vai ter que entender aqui o padrão por trás dessas questões. Então o exercício ele quer uma expressão para essa história que ele está contando aqui para nós. Tá? Então ele fala assim, ó, muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero. Então, ó, vamos representar assim, ó, o cubo da área S de um mamífero é o que? Proporcional ao quadrado de sua massa. Quando ele disser proporcional, ele está dizendo que é diretamente proporcional.
Como que a gente representa duas grandezas diretamente proporcionais mesmo? Como uma razão. Então ele está dizendo que o cubo da área S da superfície de um manífero é proporcional ao quadrado de quem? Da sua massa. Então, m quadrado. Isso aqui tem que ser igual a k, porque lembre, duas grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante k, certo? Agora, lá no exercício, ele fala que k é uma constante positiva, ele quer uma expressão para s em função de m. Então, a gente vai isolar o s. Olha só, s ao cubo é igual a k vezes m quadrado. Observe, eu não quero s ao cubo, eu quero só s. Então, do outro lado, vou realizar uma operação inversa da potência, que é a radiciação. E aqui, então, eu tenho isso. Mas observe que em nenhuma das alternativas existem o radical. Ele reescreve como uma potência de expoente fracionário. Como é uma multiplicação, tem uma propriedade de radiciação que permite, na multiplicação, fazer essa separação entre os radicandos dentro do radical. Então, reescrevendo o k, o expoente dele é 1, então o expoente ele é uma fração, 1 sobre 3. E o m é 2 sobre 3, certo? Então, o que nós temos aqui é a alternativa K 1/3, M 2/3, alternativa D. Percebe então que não é uma questão difícil, desde que a gente saiba o conceito, né? Eu consiga relacionar essa ideia de duas grandezas que são diretamente proporcionais. Joia? Então essa foi uma questão, tá bom? Olha uma outra questão semelhante a essa. Olha só, uma questão de 2012, ele também quer escrever uma expressão para essa situação que ele descreve aqui. Vamos lá então, vamos usar a mesma ideia. Então lembrando, grandezas diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Grandezas inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante. Então vamos guardar esse resumo aqui. Vamos lá. A resistência mecânica S da viga da madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional a quem? A sua largura B. Então vamos representar isso. S é diretamente proporcional à sua largura. Então tá aqui. Isso é representação de grandeza diretamente proporcional. Uma razão que é igual a uma constante. Além de ser diretamente proporcional à sua largura, é diretamente proporcional também ao quadrado de sua altura d. Então, ó, eu esqueço agora o b, porque eu sempre comparo duas grandezas. Então, S é também diretamente proporcional ao quadrado de sua altura d. Então, tá aqui, ó, S sobre d quadrado significa grandezas diretamente proporcionais. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, representado aqui por x. Então, é inversamente proporcional ao quadrado de x. Como que a gente representa a grandeza inversamente mesmo? Como um produto. Então, S agora eu vou multiplicar com o quadrado de x, porque S é inversamente proporcional ao quadrado da distância, conforme o enunciado. Acabou. Agora, o que a gente faz? Isola. Ele quer isolar o S, então bora lá. Ó, vamos fazer uma multiplicação cruzada aqui. Sx² igual a k vezes b d quadrado. S igual a k vezes b d quadrado sobre x quadrado. Vamos ver qual a alternativa. A alternativa correta, onde está x quadrado, está aqui, bd quadrado, alternativa A, certo? kbd quadrado x quadrado. Maravilha? Então, olha só, uma questãozinha de 2012, uma questãozinha de 2013,
que nós resolvemos anteriormente. E agora, olha, uma questão que caiu aqui em 2024. Olha só. Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água, está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo, φ, então vamos colocar aqui, ó, o fluxo de água através da membrana é diretamente proporcional à vazão. Então, o fluxo é diretamente proporcional à vazão. Então, isso aqui igual a K, certo? E vazão, olha só, vamos representar V então por vazão. Vazão é medida em ml, mililitro, por segundo. Vamos deixar a unidade aqui. E ele fala também que o fluxo é inversamente proporcional à área. O que significa ser inversamente proporcional? Eu vou pegar o fluxo e vou multiplicar pela grandeza área. E área, ele representa aqui medida em centímetro quadrado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou manter aqui o o fluxo, né? O φ, e vou multiplicar aqui, ó, V, vou multiplicar aqui, ó, K vezes V. Então, fiz uma multiplicação cruzada. Vou manter aqui K vezes V sobre A, certo? Então, eu não tenho essa representação nas alternativas. Por quê? Porque aqui ele pede para a gente colocar a unidade de medida adequada para descrever o fluxo. Então, o que a gente faz? A gente coloca essas representações aqui, ó. K é um número, tá? É uma constante. Então, vamos colocar agora. A vazão vai ser ml por segundo. E a área, então vamos dividir aqui. A área é centímetro quadrado. Vamos colocar mais aqui para cima. Então, o fluxo, esse K eu posso até omitir agora, porque ele é uma constante, não vai importar aqui para nós, tá? Por conta de que ele quer só a unidade. Então, ml sobre segundo. Lembra, numa divisão de fração, a gente mantém a primeira fração e multiplica invertendo a segunda. Embaixo desse centímetro é como se fosse 1. Então, fica 1 sobre centímetro quadrado. Então, o fluxo aqui é multiplicação em linha, ml segundo vezes centímetro quadrado. Onde a gente tem isso? ml dividido ml centímetro quadrado multiplicado por segundo, alternativa C. Olha só então, se nós não soubéssemos relacionar no mesmo problema essa ideia de diretamente proporcional e inversamente proporcional, a gente teria dificuldade de resolver a questão. E é uma questão simples, fácil de resolver, que não dá para perder. Então agora você já tem aí um padrão desse tipo de questão que, olha, tem grande chance de cair aí nas próximas provas do Enem. Maravilha? Galera, bons estudos. Qualquer coisa, entre em contato no meu Instagram, Júnior Pereira Professor, caso você queira aí se aprofundar em mais assuntos do Enem, tá bom? Valeu, galera. Um abraço, bons estudos.